Alô, lotequeiros de todo o país, voltamos para apresentar mais uns palpites da loteca. Vamos falar do concurso 800, que tem uma estimativa de prêmio de R$700 mil. O concurso passado, 799, consegui fazer 9 pontos. Agora o 800, com certeza será diferente. Vamos que vamos, rumo aos 14. Essa semana eu vou fazer um jogo com 3 duplos e um triplo, num valor de R$24. Vamos que vamos aos palpites. Jogo 1, São Paulo e Santos. Olha o tricolor aí, o tricolor está de volta. O São Paulo está em 12º lugar com 7 pontos. Uma vitória, 4 empates e nenhuma derrota. Por incrível que pareça, o tricolor, com 4 empates, está invicto no campeonato. É o único invicto. Mas o Santos vem muito bem no campeonato. Ganhou o último jogo aí do Paraná Clube por 3-1. Está em 13º lugar com 6 pontos. 2 vitórias e 2 derrotas. Mas jogando aqui no Morumbi, o tricolor tem que fazer o dever de casa, porque só empatando do jeito que está, é bem provável que caia para a Série B invicto. Então, vamos fechar um duplo aqui nesse jogo. Coluna 1 São Paulo e empate coluna do meio. Duplo fechado no jogo 1. Jogo 2, Atlético Mineiro, o Galo versus o Cruzeiro, a Raposa. Esse jogo será realizado no Estádio Independência. Jogando lá no Horto, o Atlético, o Galo, é muito forte. O Galo que vem de uma excelente vitória diante do Atlético Furacão, lá no Paraná, ganhou de 2-1 do Atlético. Está em 3º lugar com 10 pontos. Já a Raposa vem de uma excelente vitória diante do Sport. Ganhou de 2-0 do Sport. Está em 8º com 7 pontos. Ambas equipes aqui têm compromisso pela Copa do Brasil no meio de semana. O Cruzeiro está mais complicado, porque no dia 22 tem um jogo contra o Racing. É um jogo decisivo aqui para ver quem fica em primeiro lugar do grupo dele, lá da Libertadores. É bem provável que venha até com time reserva aí, ou misto, para pegar o Galo. E jogar contra o Galo com time reserva é complicado. Lá no Horto ainda é mais complicado. Então eu vou ficar no Galo. Coluna 1, Atlético Mineiro seco no jogo 2. Jogo 3, Flamengo e Vasco da Gama. O Flamengo vem de derrota diante da Chape. Perdeu por 3-2. Mas mesmo assim, ainda é líder do campeonato com 10 pontos. 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Vasco vem de derrota diante do Vitória, perdeu seus domínios por 3-2. Ocupa a 7ª colocação com 7 pontos. Eu acredito que o Flamengo, mesmo jogando com o time reserva ou mesclado, deve levar essa. Coluna 1, Flamengo seco no jogo 3. Jogo 4. Série B, Londrina e CSA. Esse jogo será realizado no Estádio do Café. Jogando no Estádio do Café, o Londrina é muito forte. De 8 partidas que disputou lá no Estádio do Café, foram 6 vitórias e 2 empates. O Londrina, jogando em seu domínio, é muito forte. Por isso eu vou ficar na coluna 1, Londrina seco no jogo 4. Jogo 5, Ponte Preta e Atlético Dragão. Esse jogo será realizado em campo neutro. Será em Bragança Paulista, no estádio da Bia Bichedi. Se fosse lá em Campinas, eu ia pensar 2 vezes antes de jogar a Macaca. Mas como é fora do seu domínio, em campo neutro, eu acredito que a Macaca deve levar essa. Porque jogando fora do seu domínio, a Macaca vem muito bem. Jogando em seu domínio, está muito mal. Então, por isso, eu vou ficar na coluna 1. Macaca seco, Ponte Preta no jogo 5. Coluna 1. Jogo 6. Boa Esporte e Coritiba. O Boa Esporte vem muito mal das pernas no campeonato. Ocupa a 20ª colocação no campeonato. 5 jogos, 5 derrotas. Já o Coritiba vem muito bem. O último jogo aí ganhou do Brasil de Pelotas por 1-0. Mas eu vou falar o que eu falei no último jogo aí, do Vasco e Vitória. O Vitória não estava ganhando de ninguém. Foi aquilo que eu falei. Ninguém vive só de derrotas. É o caso aqui do Boa Esporte. O Boa Esporte
está muito mal das pernas, ninguém vive de derrota, uma hora tem que ganhar. Então, eu vou abrir um duplo nesse jogo aqui. Coluna 1, Boa Esporte, e coluna 2, Coritiba. Duplo aberto no jogo 6. Jogo 7, Paraná Clube e Grêmio. Esse jogo será realizado no Dorival Brito. O Paraná está muito mal das pernas. Está em 20º com apenas 1 ponto. Nenhuma vitória, 1 empate e 4 derrotas. Já o Grêmio vem muito bem. Está em 4º lugar com 8 pontos. 2 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Mesmo jogando no Dorival Brito, eu acredito que deve dar Grêmio. Grêmio coluna 2 no jogo 7. Jogo 8, Sport de Recife e Coringão. Olha o Corinthians aí, Corinthians está de volta e está forte. Esse jogo será realizado na Ilha do Retiro. O Sport vem de derrota diante do Cruzeiro, perdeu por 2-0. Já o Coringão vem de vitória diante do Palmeiras, ganhou do Palmeiras por 1-0. Ocupa no momento a 2ª colocação com 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. Mas o Coringão tem muitos compromissos aí pela Libertadores da América. Joga contra o Desportivo Lara no meio de semana. E ainda na outra semana tem o Milionários. É muito jogo para o Coringão. E jogo difícil, hein? Pela Libertadores é complicado. Então é bem provável que o Coringão vá com time reserva lá para a Ilha do Retiro. E indo com time reserva, jogando contra o Leão, lá na ilha, é complicado. Então por isso eu vou fechar um duplo aqui. Coluna 1 Sport e coluna do meio. Duplo fechado no jogo 8. Jogo 9. Palmeiras e Bahia. O Palmeiras vem de derrota diante do Corinthians por 1-0. Já o Bahia vem de empate diante do São Paulo em 2-2. Mas jogando aqui na Arena do Palmeiras, eu acredito que deve dar Palmeiras. Palmeiras, coluna 1 no jogo 9. Jogo 10, Vitória da Bahia e Ceará. Esse é um jogo complicadíssimo. O Vitória tá muito mal das pernas. Está em 18º com apenas 4 pontos. 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Mas vem de uma excelente vitória, fora seu domínio, diante do Vasco por 3-2. Já o Ceará está em 19º com apenas 3 pontos. Nenhuma vitória, 3 empates e 2 derrotas. Vem muito mal o Ceará. E ontem perdeu mais uma, perdeu o seu estádio para o América de Minas por 2-1. Jogando o Barradão, eu acredito que deve dar Vitória. Vitória, coluna 1 no jogo 10. Jogo 11, Série C, Salgueiro e ABC. Esse jogo será realizado em Cornélio de Barros, no sábado às 19 horas. O Salgueiro vem muito mal das pernas no campeonato. Ocupa no momento a 9ª colocação do Grupo A com 4 pontos. 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas. Já o ABC vem fazendo um campeonato muito bom. Está em 3º com 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. No último jogo empatou com o Confiança em 2-2 fora seu domínio. Jogando lá em Cornélio de Barros, eu acredito que mesmo assim deve dar ABC. ABC, coluna 2, no jogo 11. Jogo 12, Botafogo de São Paulo e Joinville, o Jack. O Botafogo vem de empate diante do Tupi em 1-1. Ocupa no momento a 4ª colocação do Grupo B com 9 pontos. 2 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Já o Jack vem muito mal das pernas no campeonato. O último jogo perdeu aí para o Cuiabá em seu domínio, perdeu por 3-2. Ocupa a 10ª colocação, a última, com apenas 3 pontos. 1 vitória, nenhum empate e 4 derrotas. Ainda mais que o Jack está sem técnico. Pela 4ª derrota consecutiva aí, o técnico foi dispensado. Jogando aqui no estado de Santa Cruz, eu acredito que deve dar Botafogo. Botafogo, coluna 1, no jogo 12. Jogo 13,
América Mineiro versus Botafogo do Rio. O América vem de uma excelente vitória diante do Ceará ontem. Ganhou lá no Ceará por 2-1. Já o Bota vem de uma excelente vitória diante do Fluminense por 2-1. Aqui é um jogo complicado. Ambas equipes vêm de vitória. Por isso eu vou ficar no empate. Coluna do meio, empate seco no jogo 13. E para finalizar o concurso de palpites, jogo 14, Fluminense e Atlético, o Furacão. O Fluminense vem de derrota diante do Botafogo por 2-1. O Atlético Paranaense, o último jogo, perdeu para o Galo em seus domínios por 2-1. Esse é um jogo complicado, ainda mais que esse jogo vai ser o último jogo da Loteca. Vai ser no domingo às 19 horas. Por isso eu vou fechar um triplo nesse jogo. É muito complicado esse jogo aí. Triplo no jogo 14. Mas quem não puder jogar um triplo, o empate aí é bem jogado. É isso aí, gente. Mais uns palpites formados aí. Agora só nos resta esperar e torcer. Quero mandar um forte abraço para o meu amigo Aparecido José e para todos os lotequeiros que acompanham o meu canal. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seus comentários, seu joinha aí e vamos que vamos, rumo aos 14. Falou, gente, boa semana e boa sorte para todos. Tchau, tchau.